Bom dia, amigos. Muita paz, muita luz, muito amor e muita saúde para todos nós. Mais uma vez estamos aqui reunidos para um estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec por volta de 1660, mais ou menos. Lá ele reuniu umas centenas ou milhares de espíritos, venerandos, conhecedores, inteligentes, intelectuais, para formular determinadas perguntas que, ao longo do tempo, ele codificou o Espiritismo. E ele fez determinadas perguntas aos espíritos. Uma delas foi essa, 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Resposta: os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimos inferiores a este. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. 596. Donde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem dos homens? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que nos macacos, por exemplo, cuja formação apresenta mais analogia com a humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. 597. Porque os animais possuem uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Resposta: A. É que sobrevive ao corpo. Questão A. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, se quiseres, dependendo isso do sentido de se der a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há sempre a alma do homem, dos animais e do homem, distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Resposta: conserva sua individualidade. Quanto à consciência de seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarnam? Resposta: não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Questão número 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte no estado de erraticidade como a do homem? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante.
O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade, não dispõe a dos animais. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, a quem incumbe essa tarefa, e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. 601. Os animais estão sujeitos, como os homens, a uma lei progressiva? Resposta: sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meio mais amplo de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem se lhe acham submetido, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-lo dotado de uma conformação apropriada a trabalhos manuais que não fariam sob a direção do homem? 602. Os animais progridem como o homem por ato de própria vontade ou pela sua força das coisas? Resposta: pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. 603. No mundo superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta: não, mas para ele o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vista e de progresso que todas as suas obras revelam? Resposta: tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim as coisas, aparentemente mais díspares, têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender, pois um esforço de inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, são muitas restritas ideias que lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabeis não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Questão A. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Resposta: é. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Queria agradecer, amados amigos, pela sua atenção, pelo seu respeito, pela sua visualização e seus comentários. Desejo a você muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho para todos nós.
queria agradecer a Deus, agradecer a Jesus e agradecer aos amigos espirituais pela oportunidade que Ele nos dá de reunirmos mais uma vez. Muito obrigado, muita paz. Fiquem com Deus. Aceite sempre a companhia do Pai Criador. Tenha um dia excepcional, pois hoje é domingo.